Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. 2 minutinhos a gente começa, tá bom? Começar às 8h35. Ok. Gente, vamos lá, então. Ó, nós tínhamos parado na última aula, ontem. Falamos lá das razões trigonométricas, né, para o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Deixa eu até colocar aqui. Ó, a gente mostrou lá como que faz. Gente, acabou que eu esqueci de comentar com vocês, mas essa questão 25 aqui, a resposta dela é isso aqui que a gente fez, ó. Ele quer que a gente use esses triângulos para descobrir o ângulo de 30, 45 e 60.
Aí foi isso que a gente fez, ó. A gente usou os dois triângulozinhos aqui, que saiu do triângulo equilátero e do quadrado, e descobriu de 30, 45, 60. Então, por isso que essa 25 eu deixei ela aqui, ó, sem fazer, porque ela já tá aqui. E aí, na 26, era aquela que a gente tinha parado, ó, porque ele pediu para a gente resolver a questão de duas maneiras diferentes, e a gente fez de uma. Então, vamos continuar aqui, fazer o restante, vamos fazer aqui até a 28, para a gente começar já a falar de um próximo tópico, que é sobre as leis do seno e do cosseno. Mas vamos lá, então. Ó. Primeiro, o que ele falou aqui? Ele falou para observar o triângulo aqui ao lado, aí ele me deu aqui duas formas que ele calculou o ângulo de 60 graus. Ou melhor, esse valor de x. Aí aqui ele usou a tangente de 60 e o outro ele usou, para o outro ele usou Pitágoras. Aqui no nosso, a gente vai ter que também pensar de duas formas. A primeira forma que a gente já fez foi usando o valor de seno, o seno de 45, que aí ficou cateto oposto sobre hipotenusa, e aí a gente descobriu lá, seno de 45, então x igual a 3. Agora, a outra forma que a gente poderia encontrar, alguém tem alguma ideia de como a gente poderia encontrar essa segunda? Daria certo Pitágoras? Ali? Sim ou não? Do jeito que está aqui, igual ele usou Pitágoras aqui. Será que a gente conseguiria usar Pitágoras aqui também? Olha o que acontece, gente, nesse exercício aqui. Como aqui é 45 graus, então o outro ângulo que está aqui também vai ser 45 graus, né? E os triângulos, eles têm umas propriedades deles que envolvem a medida do lado e a medida do ângulo. O que acontece? O que essa medida fala? O que essa relação fala? O valor do ângulo com o valor do lado do triângulo é proporcional para todos os outros. Como assim proporcional para todos os outros? Por exemplo, esse x aqui, ele descobriu que é 5 raiz de 3 sobre 3. 5 raiz de 3 sobre 3. Se eu quisesse descobrir esse ângulo aqui, era só eu fazer uma regrinha de 3. Olha lá, se 60 graus equivale a 5, 5 raiz de 3 sobre 3 vai valer quantos graus? Ou seja, quanto maior o ângulo, maior vai ser o valor do lado. Quanto menor o ângulo, menor o valor do lado. E aí, com essa informação, a gente consegue determinar, então, quem que seria esse ladinho aqui. Olha lá, se o ângulo de 45 graus me dá um lado valendo x, então, um ângulo de 45 graus vai me dar um lado valendo x também. Por isso que num triângulo retângulo, gente, a hipotenusa sempre é o maior lado. Por quê? Porque ela está na frente do maior ângulo. O maior ângulo de um triângulo retângulo é de 90 graus. Sempre vai ser de 90 graus. Então, por isso que a hipotenusa sempre tem um valor maior. Então, pronto, ó. Se aqui é 45 graus e o lado oposto a ele vale x, esse que também vale 45 graus, também vai ter o lado oposto valendo x. E aí, com essas informações, então, a gente consegue montar Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui ficaria, ó, 3 ao quadrado é 9, a raiz corta com 2, então fica 9 vezes 2, que dá 18, que é igual a 2x quadrado. O 2 passa dividindo, então x quadrado é igual a 9, tirando a raiz, x igual a 3. Olha lá, foi a mesma coisa que a gente encontrou aqui. Então, nesse a gente fez de uma outra forma, usando Pitágoras, mas a gente teve que lembrar dessa relação aqui, ó, de que o ângulo ele tem uma relação com o valor do lado. De boa? Nesse aqui, então? Sim. Aí, beleza. Ó, qualquer coisa que vocês quiserem também mandar no bate-papo lá, eu tô com ele aberto aqui. Aí, ele, na 27, ele fala assim, copia a tabela da página anterior, mas preencha com valores aproximados na forma de número decimal.
Essa 27 aqui, gente, eu não vou fazer ela porque a gente hoje vai ver a tabela completa com todos os ângulos, cachorro lá. Aí a gente já vai ver esses valores. Então, eu vou deixar essa 27 porque a gente já vai ver os valores lá na outra. Vou direto aqui para 28. A 28, ele fala assim... Pronto, terminou a participação dele. A 28 fala assim... Não vou cantar hoje, Graziele. Vocês vão cantar. Vou escolher alguém aleatório. Não, gente, que cantar. Cantei só uma vez, igual eu falei. Ele falou assim, tem uma corda BC nessa figurinha aqui. Então, tem essa corda BC aqui, que forma um ângulo de 30 graus com o diâmetro dessa circunferência, tá? Como está representado aqui. Então, olha lá, ele já me deu um ângulo notável. Tanto que, tá vendo? Ele nem me deu aqui seno, cosseno, tangente, porque é um ângulo notável. A gente precisa saber. Aí ele fala, qual que é o comprimento da corda? Então, eu quero saber qual que é esse valor aqui, que eu vou chamar de x, sabendo que o raio da circunferência mede 1,5 centímetro. Então, se o raio mede 1,5 centímetros, automaticamente eu já sei que o diâmetro vai ser o dobro disso aqui, né? Então, vai ser 3 centímetros. Então, a medida aqui do diâmetro, ou a medida da hipotenusa desse triângulo que ele criou aqui, mede 3 centímetros. Aí, bom, ele fala para usar a tabela do exercício anterior, os números decimais que aparecem lá. Mas a gente já pode usar a tabelinha que a gente conhece lá também. Lembrem que seno, cosseno e tangente 30, 45, 60, a gente usa lá aquela tabelinha que a gente consegue construir até cantando uma musiquinha de Natal. A gente está bem no feriado mesmo, ó, quase chegando Natal, a gente já canta a musiquinha de Natal aqui nas aulas de matemática. Vamos lá. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho hipotenusa, que é 3 centímetros, e eu quero descobrir esse x, que já que está num lado comum com o ângulo, é cateto adjacente. Então, a relação que usa cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos lembrar aqui rapidinho, ó. Se eu fazer seno, cosseno de 30, 45, deixa eu terminar de gravar aqui, 45 e 60, a regrinha, não vou cantar, eu vou falar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aí a gente põe, aí ele fala, você põe a raiz no 3 e no 2. Pronto, já montamos seno e cosseno. Se fosse a tangente, aí lembra da musiquinha lá. Aí a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só que a gente está precisando do cosseno de 30. Então, é raiz de 3 sobre 2. Então, vou apagar tudo aqui. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí, aqui é só a gente multiplicar cruzado, ó. Então, fica 2x é igual a 3 raiz de 3. O 2 passa dividindo. 3 raiz de 3 sobre 2. Se eu quiser encontrar o valor numérico aqui, como o enunciado falou para usar o exercício anterior, lá, raiz de 3 é igual a 1,73. Então, a gente pode até substituir, ó. 3 vezes 1,73 dividido por 2. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui, que a gente já dá o resultado no valor em número decimal. É 3 vezes 1,73 dividido por 2. Então, 2 inteiros e 595 milésimos. Esse é o valor de x. Gente, hoje o cachorrinho tá participando até. Aí tem até um que tá aqui toda hora. Ó, esse é o Lulu. Tadinho. Gente, o Lulu, ele passou mal essa semana. Segunda-feira. Aí tinha que sair 6 horas da manhã correndo com ele lá pra clínica. Aí chegou lá, ele ficou bem. Na hora que viu o veterinário, ele ficou super bem. Graças a Deus, né? Não aconteceu nada mais.
Foi só para dar o susto em nós. Então, essa aqui, ó, gente, ficou 2,595. É fofinho, né, Paulo? Eu também sou suspeito. Aí aqui a gente tem 2 desses. Esse é o da minha irmã. O meu, ele tá dormindo até agora. O meu, ele dorme, gente, a manhã inteirinha. Ele dorme até umas 11 horas. Daqui a pouquinho não, tá lá, dormindo. Tem vezes que eu fico até preocupado, mas é porque é dele. Posso ir para a próxima? Podemos ir ali para a próxima? Na verdade, a próxima eu vou ter que pegar ali no outro quadro. Pois é, Graziele, tem vez que... Ontem foi até engraçado, enquanto eu pego aqui, ó. Ontem à tarde eu dando aula, aí o que eu faço? Eu ligo o ventilador para ele. Eu não ligo para mim, eu fico no calor, mas aí eu deixo para ele. Aí ontem ele estava dormindo tão bom ali na minha cama com o ventilador em cima dele, e eu dando aula, eu falei assim, nossa, gente, queria tanto estar no lugar do Theo. Mas quem nasceu para ser cachorro, para ser gente, não pode ser cachorro, né? Gente, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, quero pegar essa aqui também. Essa, aí. Aí eu vou colocar aqui. É porque eu já tinha colocado no outro quadro lá. Professor, o senhor vai postar esse quadro no grupo? Vou sim, gente. Eu esqueci de postar o da outra vez. Aí, gente, qualquer coisa, sempre que vocês forem precisando e eu esquecer, porque eu sou desses, de esquecer as coisas que eu falo aqui para vocês. Infelizmente, minha cabeça... É por isso que olha aqui como que é a minha agenda. Tá vendo? Eu anoto em cima e embaixo tudo que eu tenho que fazer, porque se eu não anotar, aí qualquer coisa que vocês precisarem, vão lá no grupo e me fala, tá? Fala assim, professor, cadê o quadro? Aí eu vou lá e mando, se eu esquecer, tá bom? Aí, vamos lá, então. Até aqui, então, até nesse ponto, eu falei para vocês da questão dos ângulos notáveis, ó, esses de 30, 45, 60. Ó, falando no Theo, apareceu aqui, ó, do meu lado, comendo o ossinho dele. Só acorda para comer. Sim, vou colocar as aulas também, todas lá no... Eu vou fazer assim, eu vou subir tudo no YouTube, eu mando no grupo e mando lá na plataforma. Aí, o que acontece, gente, então? Quando a gente trabalha com aqueles ângulos notáveis, a gente precisa saber dos valores. Só que qualquer outro valor de ângulo, a gente não é obrigado a saber. Então, o que acontece? Para os outros valores de ângulos, uma das formas que a gente pode determinar é através de uma tabela como essa, ó, a tabela de razões trigonométricas. Essa tabela aqui, ela mostra aqui para a gente, ó, do ângulo de 1 grau até o ângulo de 89 graus, qual que é o valor do seno, cosseno e tangente. Então, por exemplo, apareceu um exercício lá que o ângulo é de 32 graus. Não é o ângulo notável, então a gente faz uso da tabelinha aqui, ó. Então, a gente vem até o de 32 graus, ó, tá aqui, 32 graus. A primeira é seno, a segunda é cosseno, a terceira é tangente. Então, pronto, aqui a gente tem os valores. Essa é uma das formas. Outra forma que a gente pode fazer é usando uma calculadora científica. Então, ó, igual essa minha que eu tenho aqui, tá vendo? Eu acho que eu até mostrei para vocês para falar da tangente, tá vendo? Olha lá, seno, cosseno e tangente. Então, aqui ele deixa a gente calcular o valor de seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Para quem não tem uma calculadora científica, essa aqui, essa Cássio, ela é uma das mais simplesinhas, só que ainda ela é um pouquinho carinha, assim, acho que ela é uns R$70, não sei. Quando eu comprei de 25, quando eu comecei a faculdade. Pensa, hoje deve estar uns R$80. Mas quem não tem, no celular, vocês vai lá na loja de aplicativos, na App Store ou na Play Store, digita lá, calculadora científica, pronto, aparece 1 milhão de calculadoras lá, e aí em todas as calculadoras científicas tem a questão do seno, cosseno e tangente. Na verdade, eu não sei em outros celulares, a não ser Android, mas o meu, quando eu entro na calculadora, quer ver? E pelo menos o meu, quando entra nela e vira ela, ele
tem uma partezinha, ela vira científica, tá vendo? Aí aparece lá também, ó, seno, cosseno, tangente. Então, até no celular, a própria calculadora do celular, pelo menos do meu celular, ele já tem a parte científica, ele tem uma calculadora científica nele. Aí, já dá certo usar lá também. Então, uma outra forma que a gente poderia encontrar seria essa, usando uma calculadora. E aí, com essa tabela, que já está aqui, essa tabela eu peguei do livro de vocês, tá, gente? Então tá lá no livro também. A gente consegue, então, resolver esses exercíciozinhos aqui, ó. Deixa eu ver, 8,52, dá tempo da gente falar. O Graziele tem também, né? Gente, se você estiver, por exemplo, olhando ele em pé, vira que aí, de repente, aparece a calculadora científica. Ou então deve ter alguma opçãozinha lá, você aperta lá e aparece científica. É só procurar a calculadora científica. Essa aqui do meu quadro, ela não é científica, ela tem uma calculadorinha aqui, quer ver? Eu acho que eu já abri ela para vocês. Ele abriu lá atrás. Não sei, esse quadro ele é muito louco. Quando ele copia um trem de um quadro para o outro, ele não deixa escrever por cima. Então eu vou ter que fazer uma coisa aqui rapidinho. Ora, 29, 30, 31, 32. Então, vou excluir esse aqui e vou colocar de novo. Olha lá, a minha calculadorinha aqui, ele não deixa, é uma calculadora básica também. Ele não deixa eu pôr ela científica. Então, por isso que eu sempre uso aqui já direto no celular. Então, vamos lá. Eu vou ter que acabar copiando aqui e colando de novo as questões, mas rapidinho. A 29, essa página que eu tô, vou até confirmar aqui para vocês qual que é. Aqui, 29, 30. Estou na página 23. Já. Acho que eu fui um pouquinho para frente. Aí quem estiver acompanhando. Prontinho. Esses 4 exercícios aqui que eu quero fazer. Ele pede para a gente calcular, então, aqui na 29, o valor de x em cada um desses triângulos. E aí ele fala para usar a calculadora para efetuar as operações. Bom, para encontrar o seno, cosseno e tangente, eu vou fazer uso da tabela lá em cima, tá? Que aí fica mais... a gente até vê como que usa aquela tabela. Aí, o que a gente tem, então, aqui na letra A? Ele me deu aqui um ângulo de 18 graus e ele quer o valor de x ali, ó. O x em relação a esse 18 graus é cateto oposto e o 10 em relação a 18 graus é cateto adjacente. Então, a razão trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente de 18, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que mede 10. Vamos lá, ó, na tabela, o que eu tenho? 18 graus, está aqui, ó, onde eu estou apontando. E já que eu quero tangente, então eu tenho que ir na terceira coluna. Então, tangente de 18 graus é 325 milésimos, ou 0,325. Então, esse é o resultado que eu vou colocar lá. Então, 0,325 é igual a x sobre 10. Esse 10 passa multiplicando, aí nem precisa de calculadora, né, gente? É só andar com a vírgula uma casa para frente. Então, o x aqui mede 3,25. Usando a tabelinha lá. Letra B. Para a letra B, a gente vai ter que fazer uso dos 2 triângulos que aparecem aqui. O triângulo menor, o triângulo retângulo menor e o triângulo retângulo maior. Então, para ficar fácil da gente ir identificando, vou pintar aqui. Ó. Primeiro, a gente vai usar esse triângulo que eu estou pintando de amarelo. Nesse triângulo de amarelo, o que eu vou conseguir determinar nele? Aquele valor de y. Se eu conseguir determinar esse valor de y aqui, depois no triângulo maior, eu consigo determinar o valor de x. Então, primeira coisa, eu coloco lá.
Andressa, professor é trivial? Como assim trivial? Andressa. Depois manda aí para mim. Ó, o que eu penso quando falo trivial? Às vezes, tem uns livros de matemática, tem muito disso também, gente, nos livros de graduação. Ele fala assim, a demonstração dessa situação é trivial. Aí, quando você vai lá fazer a demonstração, o trem não é nada trivial, o trem mais louco do mundo. Aí, toda vez que falo trivial para mim, eu lembro disso. Depois manda aí para mim, Andressa, o que seria trivial? Ó, nesse caso aqui, então, vou determinar o y. Para determinar esse y, em relação ao ângulo de 40, eu tenho... Ó, é isso mesmo, né, Andressa? Não. Ó, para mim é trivial. Gente, ó, trivial, faço isso aqui. Não igual os dos meus livros lá da graduação. Ou os de vocês aqui também deve ter, né? Não, gente, um trem que me matava de raiva era assim, tá lá na explicação do texto, demonstração do seno Q está no exercício 1.3. Aí você vai lá no exercício 1.3, demonstre tal coisa. Aí a pessoa, mas não ia estar lá na demonstração, aí você tem que ir lá no exercício e demonstrar se você quiser a demonstração. Então, isso era outra coisa que me matava de raiva. Falava assim, a demonstração de tal item está lá no exercício tal. Aí você, opa, então a gente vai lá no exercício, vê a demonstração e volta. Quando chega lá no exercício, ele está mandando você demonstrar. Tem uma raiva disso. Vamos lá. Vou descobrir o valor de y. Em relação a 40, aqui é hipotenusa, então esse 5 é hipotenusa. O y é cateto adjacente. Olha lá, está compartilhando um lado. Então, vou ter que usar cosseno, que é o que usa cateto adjacente e hipotenusa. Então, ó, cosseno de 40 graus vai ser igual... deixa eu ampliar um pouco aqui, porque minha letra está saindo estranha, mais que o normal. Então, cosseno de 40 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 40, vamos aqui, ó. Aqui está o 40, então o cosseno é a segunda coluna, 0,766. Então, 0,766. 0,766, então, é igual a y sobre 5. Então, meu y vai ser esse valor multiplicado por 5. Deixa eu fazer aqui. 0,766 vezes 5. 3,83. Pronto, então eu já sei que esse y aqui vale 3 inteiros e 83 centésimos, ou 3,83. Pronto. Agora, se a gente analisar o outro triângulo retângulo, vou pintar ele agora de vermelho. Ó. Se eu analisar esse triângulo maior aqui, aí aparece o x lá na nossa conta. E aí agora o x aqui nesse caso, ele é a minha hipotenusa. Deixa eu colocar um maiorzinho aqui para pintar esse trem mais rápido. Então agora olhando o triângulo completo, o vermelhinho aqui, o x é minha hipotenusa. Em relação a 27 graus aqui, o 3,83 é cateto oposto. E a relação, então, que mistura lá, que relaciona cateto oposto e hipotenusa, é seno. Marcos, vou mostrar para vocês. O Marcos pediu para mostrar como que usa o celular para saber o cosseno. Deixa eu colocar aqui no meu. Está todo mundo conseguindo ver aqui na minha tela? Deixa eu abrir minha tela. Sim. Sim? Para descobrir o cosseno, você monta ele direitinho. Você vai lá na teclazinha do cosseno. Ai, consegui. Vai lá, cosseno. Aí lá no corpozinho ele já coloca, tá vendo? Cosseno. E aí ele abre um parênteses. Aí você coloca o valor. Então, por exemplo, se eu quero cosseno de 40, cosseno de 40. Aí olha o valor que ele me deu, 0,7660. É aquele que deu lá. Então, até aqui no histórico, ó. Olha o históricozinho. Cosseno de 40 é igual a 0,766.
Então, é só apertar a função antes. Então, eu quero cosseno de 40, aperta o cosseno e depois põe lá o valor que você quer, 40. Ou de 27, que a gente vai precisar do seno. Vou fazer aqui com vocês. Ó, aperto o seno de 27. Olha lá. Aí, seno de 27 é o valor 0,453999. Então, aproximadamente 0,454, que é o que vai precisar aqui. Entendeu, Marcos? Como que usa no celular? Você coloca a função antes. O seu deu 0,666? O cosseno de 40? Deu, hein? Por isso que eu pergunto. Não, o meu deu certinho, 0,766. Você não tá apertando Loucura. seno, não? Deixa eu ver. Seno de 40 é Não, 0,652. Tá, não? não, fiz igual sei. Por isso que eu achei estranho. Eu, hein? Era pra dar certinho. Deixa eu fazer na minha calculadora também. Cosseno de 40. 0,766. Ó, o da Paula também deu. Marcos, Eu também. instala outra calculadora aí. Não usa essa então, não. Porque essa do seu não tá muito confiável, não. Ó, nessa aqui, então, eu vou usar o seno. Seno de 27, que é Se oposto. Oi? Pode falar. fosse numa prova, Uhum, pois é, por isso que eu tô falando. Instala é louco. aí, que a sua não tá muito confiável, a gente já percebeu. Ó, então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora, a nova hipotenusa é o x, ó, não é mais o 5, porque eu tô olhando o triângulo grandão. Aí, o seno de 27, ou a gente pega lá na tabela ou calcula aqui na calculadora. Como eu já tinha feito aqui, deu 0,454. Aqui eu arredondei, tá, gente? Daria 0,45399, aí eu já arredondei para 454. A gente sempre vai usando 3 casas decimais. E aí, esse x passa multiplicando, esse 0,454 passa dividindo. Então, meu x vai ser o 3,83 dividido por 0,454, que deu aproximadamente 8,44. Então, meu x é aproximadamente 8,44. Deixa eu ver, faltam uns 6 minutos. Vamos para a próxima? Sim. Ó, o próximo fala assim: uma rampa faz um ângulo alfa com a horizontal. E um carro percorreu 6 metros na rampa e atingiu uma altura de 3,27 metros. Então, ele subiu 6 metros aqui e a altura que ele atingiu foi 3,27 metros. Aí ele quer saber qual que é a medida do ângulo alfa. Ó, essa aqui a gente vai ter que fazer o inverso. A gente vai ter o resultado do seno, cosseno ou tangente e vai ter que descobrir qual que é o valor. Então, vamos lá. Ó. Esse valor, 3,27, ele é cateto oposto e o 6 é hipotenusa. Então, a relação que vai usar cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de alfa é igual a cateto oposto, 3,27, sobre hipotenusa. Deixa ele terminar de gravar. Sobre a hipotenusa que mede 6. Aí vai ficar 3,27 dividido por 6, que deu 0,545. Então, agora, duas formas que a gente pode fazer. A primeira, utilizando a tabela,
Então, a gente vai lá, ó, na tabela e procura esse resultado no seno. Então, 0,545, vamos lá na tabela, ó. 0, ó, aqui tá 454, 500, 500, ó, 0,455. Deu 33 graus. Então, pela tabela, ó, isso quer dizer, então, que alfa é igual a 33 graus. Isso, como eu disse para vocês, é uma das formas que a gente pode fazer. A outra forma é usando também uma calculadora científica. Só que agora, essa do celular, ela já não faz isso, encontrar o inverso. Aí teria que baixar uma outra calculadora. Gente, eu gosto, tem uma calculadora científica aqui que eu gosto dela, que é uma que chama Ncalc. Eu baixo, o meu celular ele é Android, aí eu não sei agora se tem iPhone, provavelmente tem. Mas assim, uma que eu gosto bastante é essa Ncalc. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela é igualzinha a calculadora científica. Aí, a outra forma que a gente poderia fazer é usando essa calculadora científica. Para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui numa página da internet alguma calculadora científica. Professor, Oi? então se fosse uma prova, ou a gente teria que usar a tabela ou uma calculadora? Isso. Geralmente, quando é prova, ele dá nesse tipo de exercício aqui, ele daria a tabela. Porque geralmente em prova não deixa usar a calculadora, né? Mas se fosse, por exemplo, para calcular o ângulo que está aparecendo lá é 18 graus, no exercício ele vai te dar. Ele vai falar assim, seno de 18 igual a tanto, cosseno tanto, tangente tanto. Igual apareceu lá nos outros. Aí, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, 2 minutos, vai dar tempo de mostrar para vocês. Eu abri aqui uma calculadora científica na internet, lá até o nome do site, calculadoraonline.com, aí ele me deu aqui a científica. Nas calculadoras científicas, nas mais elaboradas, tipo essa minha aqui mesmo, ou então de aplicativo que se vocês baixarem, vai aparecer uma funçãozinha lá como essa aqui, tá vendo? Seno a menos 1, cosseno menos 1, tangente menos 1. Esse seno, cosseno e tangente com menos 1 lá no expoente, me fala que é, então, o inverso. Então, o que aconteceu aqui? Lá no nosso exercício, a gente viu que o seno do ângulo era 0, deixa eu confirmar aqui, 0,545. Então, se eu quero descobrir qual que é o ângulo, eu faço seno menos 1, acho que ele coloca aqui, de 0,545. Vamos pular para calcular. Ele está em radianos, não está em graus. Arco seno de 0,545. Tá vendo? Lembra lá das duas notações que a gente estudou lá de ângulos, de graus e radianos? Essa calculadora está em radianos, eu preciso dela em graus. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Opções. Não. Constantes. Programação. Bom, gente, a ideia... Não é radiano, eu quero graus. Alterar em radiano. Aí, agora está em graus. Vamos ver se vai dar certo. Nunca tinha mexido nessa calculadora aqui. 0,545. Não. Eu quero grau. Grau, gente. Cadê? Que calculadora mais louca. 0,545. Geralmente essa calculadora não é para ser louca assim não, tá? É a configuração dela. Não tá entendendo o que está acontecendo. Mas a ideia é essa, é o seno a menos 1. Se aparecer menos 1 lá, aí é o inverso. Aí a gente faz o inverso lá. Ó, nesse minutinho, deixa eu ver se a minha aqui do meu celular faz. Seno a menos 1, 0,545. A minha também está em